eu gosto sempre de pensar em como a informação entra no sintetizador, né, e como ela é endereçada, né, e modulada pelos dispositivos, consequentemente criando o som que a gente deseja. Né? No caso de um VST, essa informação geralmente chega via MIDI. E no Ableton a gente precisa criar esse clipe MIDI que vai ficar mandando essa informação, como a gente pode ver aqui nesse medidor aqui. E a informação já está chegando aqui no sintetizador e você me pergunta: pô, Ricardo, mas por que não está saindo nenhum som? Em tese, todos os osciladores e dispositivos eles já estão funcionando, né? Mas eles precisam ser endereçados para algum amplificador, para algum canal de saída, né? Essa informação especificamente que está entrando, sendo mandado por esse MIDI, ela está entrando aqui, ó, nesse input do envelope master. Se a gente clicar com o botão direito, a gente vai ver que ele está conectado com esse trigger do teclado, né, do keyboard. O que significa trigger? Trigger é o gatilho, ou seja, ele está considerando que quando eu aperto uma tecla do meu teclado controlador, né, ou no caso, quando eu recebo um sinal MIDI, ele vai ativar esse envelope. Mas o problema é que também não está chegando nenhum sinal no meu envelope, né, o meu envelope que manda para o botão de volume aqui. Então, ele não vai fazer som mesmo. Né? Se eu pegar esse primeiro oscilador, né, que ele me oferece aqui 4 tipos de onda, né, senoide, triangular, dente de serra e quadrada. Eu pegar, por exemplo, a onda dente de serra e conectar ao meu input aqui do meu amplificador, então eu passo a ter um som que está sendo gerado. E aqui eu tenho o botão de volume. E aqui os recursos de envelope, né, comuns. Deixa eu fechar aqui. Um clichê básico quando a gente trabalha com osciladores é sempre conectar esse oscilador a um amplificador, para que a gente consiga ter um controle de volume independente para cada oscilador. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então a gente pega uma dente de serra, conecta nesse primeiro amplificador aqui. O amplificador é esse conjunto de entrada, botão de ganho, né, de volume, saída e uma entrada de modulação, que a gente vai ver daqui a pouco. E então, essa saída do meu amplificador vem para o input do amplificador master. E aí eu tenho esse controle independente de volume. Ok? Aqui no meu driver eu já tenho algumas funções, né, onde eu posso trabalhar, por exemplo, a transposição desse banco de osciladores e também a variação de pulso, entre outras modulações que eu não vou falar aqui. O que é essa variação de pulso? A variação de pulso ela age diretamente na qualidade da onda, no caso aqui dessas duas formas de onda aqui, que é a dente de serra e a quadrada, né, que seria referente à largura de banda da onda quadrada e o ponto inicial da dente de serra, criando também a onda triangular. Ok? E esse aqui é o primeiro ponto de modulação que a gente vai ter. Aqui no caso tem um único oscilador. Se eu conectar outros osciladores, mesmo com o mesmo tipo de onda, né, eu vou estar fazendo uma síntese aditiva básica aqui, né, eu tenho um controle aqui de oitavas, né, ou seja, a partir de qual posição que inicia o meu primeiro harmônico, né.
Coloquei aqui um em cada oitava, então uma mais grave, uma média, outra mais aguda. E você vê e fala, pô, mas não mudou nada o som. Por quê? Porque eu preciso colocar eles em paralelo, né? Aqui eles estão ligados em série e na verdade não estão alterando nada mesmo o som, né? Se eu remover aqui, meu Deus, remover aqui, você vê que ele não vai alterar nada. Agora se eu colocar eles em paralelo, e aí eu tenho esses controles independentes de volume. Ok? Todos eles mandando para cá. E os três controlados simultaneamente pelo drive. Ou também com transposição. E eu posso também trabalhar uma transposição independente deles. Aqui eu estou dentro do semitom, mas se eu clicar com o botão direito, eu consigo alterar por semitons. Então, por exemplo, ok? Bom, então aqui eu montei o meu material, digamos assim. Eu já tenho os meus 3 osciladores dentro de uma determinada harmonia, compus o meu espectro básico. E eu vou agora começar a modelagem desse espectro, né? Ou seja, as modulações, as deformações, né? Ou de um modo bem geral, né, que a gente pode pensar, a natureza desse espectro, né? Como que ele vai ganhar vida, né? Como que ele vai ganhar movimento. Então, no lugar de a gente endereçar ele diretamente para o amplificador, a gente pode endereçar ele para um filtro. E o filtro ele vai dar essa possibilidade da gente escolher algumas bandas ou omitir uma parte desse espectro, ressaltar outras e etc. Então o meu out vai lá para o meu amplificador. E esse som é típico do low pass, né? Passa baixas. E eu tenho diversos tipos de filtros, né? O high pass, que são as passas altas. Esse filtro que possui, que na verdade você inverte o filtro, que ele rejeita a banda ou o band pass. Nós temos um filtro de multimodos, né? Então, onde você tem vários modos de filtro, e aqui você tem o shelving, né? E também você tem um botão de ganho, que ele faz uma modulação um pouco diferente do que quando você controla o ganho do filtro somente pela ressonância ou pela largura de banda, enfim. Tá ok? Então você consegue criar determinados timbres diferentes também, né? Mas ainda, e obviamente, então isso tudo combinado com, você pode combinar esse filtro com aquele low pass anterior, por exemplo, né? Vou colocar aqui. E aí você tem um outro tipo de filtro, um outro tipo de espectro, aliás, né?
Mas isso tudo, ele ainda está muito estático. A gente precisa criar modulações, articulações, né? Que é o terceiro eixo que eu havia comentado lá no início. E para isso a gente usa ou envelopes ou o chamado LFO, que é esse cara aqui e esse aqui também. O envelope, como esse primeiro aqui, ele já veio de preset, conectado também com o trigger do teclado, né? Com a informação MIDI. E a gente pode endereçar ele, por exemplo, para um filtro, né? Onde para todo começo, para sempre que a informação chegar, ele ativa esse envelope que vai trabalhar o quanto que esse filtro vai ficar aberto e quanto que ele vai ficar fechado. E aqui a nossa modulação, a gente precisa colocar para menos ou para mais. Okay? Então, percebe que ele começa a ter uma modulação um pouco constante aqui, né? Dessa frequência. O filtro ele não está mais estático, ele fica oscilando ali de acordo com que o envelope trabalha. No caso aqui eu estou usando um sinal contínuo MIDI. Se eu reduzir um pouco esse sinal aqui, para a gente perceber esse começo e fim dele, né? A gente vai perceber melhor o comportamento do envelope. E a gente pode atribuir o envelope para qualquer parte para qualquer parâmetro do sintetizador. O ponto importante é a gente saber que o envelope ele sempre vai fazer ele vai modelar, aliás, um perfil específico, né, de tempo, né, de desenvolvimento no tempo. Então, o que é diferente do LFO, né, que o LFO ele na verdade é um oscilador que vai estar sempre mandando um sinal contínuo, né, um sinal que ele não vai ser necessariamente trigado pelo MIDI, mas que ele já vai estar acontecendo. Ou seja, o perfil da modulação é um pouco diferente, ela acaba sendo uma modulação contínua também. A gente pode, por exemplo, colocar esse LFO, né, uma forma como uma senoide, nessa nossa variação de pulso lá dos osciladores. Sempre endereçando a modulação aqui para menos ou para mais. No caso aqui, vamos deixar esse pulso virando para menos. Ele já está super aberto, ele vai virar mais ou menos até aqui, assim. Deixa eu aumentar a modulação aqui. É perigoso estourar o volume. Ok? E então a gente pode também fazer eles passarem por alguns efeitos, né? Como tem o delay, então tem aqui o tempo do delay sempre dividido por canais aqui, o tempo de feedback, etc. E vamos jogar então para o amplificador
aqui, master, né? Que é esse cara aqui. E um chorus também, por exemplo. Só que diminui um pouquinho. Ok. E aí, por exemplo, vamos pensar que a gente quer colocar mais um tipo de modulação nesse som. No lugar de usar filtros, vamos usar o body shifter. E a gente pega esse mesmo out aqui, joga para o input desse body shifter. Ele tem 3 outputs, né? Sendo que um é a mistura do A e do B. E a gente pode jogar nesse segundo amplificador master, né? Que a gente vai ter só o som desse efeito. Ok. Espera aí que eu fiz alguma coisa errada aqui. Ah, sim. E aqui a gente tem que endereçar também o trigger do teclado para que ele funcione. Coloque para funcionar esse envelope aqui. Então a gente vem aqui em Connect, Keyboard On. E a gente abre um pouquinho o sustain dele. E é basicamente assim, você vai endereçando o sinal para os diversos módulos e vai criando as modulações que você quer, baseado na funcionalidade, né, de cada dispositivo aí que compõe o sintetizador modular.